Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou a Deísa Guimarães e esse é o canal Conecta IFE. Estamos começando esse novo projeto aqui no IFE Sertão Pernambucano para que você, aluno, possa ter contato com as novidades do mercado de trabalho. Para que você, aluno, possa ter contato com as pessoas que já são profissionais na sua área de trabalho. Então, a partir de hoje, nós vamos dar início a esse novo projeto, no qual você terá acesso às novidades, você terá acesso a informações como se capacitar melhor para o mercado de trabalho. O Conecta IFE é um canal que visa trazer informações de diversas áreas. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber mais sobre carreiras dentro da sua área de tecnologia, edificações, tecnologia em alimentos, licenciaturas, se você tem essa curiosidade, deixa aí embaixo o teu comentário, deixa aí embaixo a tua sugestão para que a gente possa elaborar novos programas a partir do seu interesse, para que a gente possa preparar a nossa programação a partir da sua curiosidade. Então, vem com a gente nessa aventura. Estamos estreando o nosso novo canal Conecta IFE. Para começar com o pé direito, para começar indo muito bem, nós vamos chamar agora a nossa primeira convidada, a Valesca Zanotto. A Valesca Zanotto, ela é graduada em Tecnologia em Sistemas da Informação pelo Instituto Federal de Alagoas. Olha aí. Ela tem mestrado em Ciências da Informação pela Universidade Federal do ABC Paulista e hoje trabalha como cientista de dados do Banco BV. Vamos conhecer a Valesca? Chega mais, Valesca, vem conversar com a gente. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Adeísa? Bom dia. Bom dia, Valesca. Primeiro, eu quero te agradecer muito por dedicar esses momentos aqui para compartilhar a tua experiência conosco. Muito bem-vinda. E nós temos algumas perguntas para você nos ajudar a entender essa área aí de ciência de dados, né? A gente está no mundo da tecnologia, da informação. Então, apenas a informação pela informação, ela fica vazia, né? Como a gente vai trabalhar essa informação? Diz para mim e para quem está nos ouvindo, Valesca, o que faz um cientista de dados? Vamos lá, né? A pergunta mais importante, eu acho, né, dessa conversa. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar aqui falando com o pessoal. É muito, muito bom para mim, muito prazeroso para mim. Então, o que faz um cientista de dados, né? O cientista de dados, a gente costuma falar que tem uma tríade de áreas de conhecimento que o cientista de dados aborda. Então, é uma profissão que surgiu recentemente, aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, e veio para juntar essas três áreas em um profissional que tivesse conhecimento dessas três áreas. Então, a primeira área é a área de estatística, né? O estatístico ele existe há muito mais tempo e ele já tinha a finalidade de obter informação dos dados. Então, o objetivo primário do cientista de dados é obter informação dos dados. Isso já era possível antes com o estatístico, sendo que de forma mais compactada, de forma menos automatizada. O cientista de dados pegava, por exemplo, uma lista de altura de pessoas. E aí conseguia tirar dessa lista de altura, com a medida de cada pessoa, conseguia tirar a média, a altura máxima, a altura mínima, a mediana, a variância, o desvio padrão das alturas. Então, ele conseguia tirar informação dentro de um dado, que é a altura. E essa informação podia ser usada para diversas finalidades, para ver a altura das portas, a altura ideal das portas, para, enfim, verificar, para aplicar de diversas formas. Só que com a evolução da tecnologia, a gente tem muito mais informação do que a altura, né? A gente tem um conteúdo absurdo de informações. Então, além da altura, a gente com um smartwatch consegue pegar o batimento cardíaco daquela pessoa, a quantidade de passos que aquela pessoa dá, as regiões por onde aquela pessoa anda, a pressão daquela pessoa. A gente tem uma quantidade absurda de dados. E por causa disso entrou a computação nessa história. Então aí a gente tem a estatística e a computação juntas, aliadas,
para obter informação. Então, aí a gente tem uma informação mais abrangente e a gente consegue tirar mais dados disso. A gente consegue encontrar outros padrões e dentro desses dados tirar mais informação, mais conhecimento. E aí vem a terceira área da tríade, que é a área de negócio, né? Não adianta a gente conseguir tirar informações dos dados, a gente fazer isso de forma automatizada e otimizada com recurso computacional, se a gente não sabe onde a gente vai aplicar. A gente precisa ter um conhecimento da área de negócio, né? Das perguntas que a gente quer responder, para a gente conseguir responder com essas informações. Então, essa é a tríade do cientista de dados. Ele é um profissional que usa estatística, computação e conhecimento de negócio, conhecimento de business, para obter informação do dado. Vou resumir um resumão aí, é isso que é a área. Nossa, bem abrangente, né? A pessoa lidar com É. várias informações e saber trabalhar, saber tratar e tirar daí algum direcionamento, alguma estratégia. Valesca, me diz uma coisa, na tua trajetória acadêmica, quem te inspirou? Qual foi tua motivação? O que despertou para essa área de ciência de dados? Olha, Deisa, eu sempre tive muita. Eu sempre gostei muito de lógica, de matemática, desde o ensino médio, lá atrás. Essa área sempre me cativou muito, assim. Eram matérias da escola que eu gostava muito. Só que eu também gostava muito dessa parte comportamental, de entender como a pessoa funciona. Já quis fazer curso de psicologia. Então, eram duas áreas que não tinham muito a ver, né? Era um pouquinho diferente. E aí eu sempre pensava numa profissão quando eu pensava em uma profissão que era muito puxado para lógica, para matemática, essa parte de entender as pessoas ficava um pouquinho triste. Quando eu pensava em fazer um curso de psicologia, um curso mais ligado a entender as pessoas, a minha área de matemática ficava um pouquinho triste. Então, quando comecei lá em 2009, em 2010, eu comecei a ler sobre data mining, que é meio que o nome precursor ali, mas cientista de dados pegou mais. Mas começou com data mining. E eu comecei a olhar um pouquinho sobre data mining e eu vi que aliava essas duas áreas. Então, aliava essa coisa da lógica, de programar, né, essa área que eu já gostava, com essa outra parte mais comportamental, assim, porque a gente precisa entender as pessoas, entender o comportamento das pessoas a partir dos dados, do rastro de dados que elas deixam. Pessoa, assim, para me inspirar, foram várias no decorrer da jornada, né? Eu tive professores excelentes no IFAL, assim, professor Stênio, professora Clédia, professora Vládia. São professores que me inspiraram em entender mais um mundo mais abrangente, assim, olhar um universo maior. Aí no mestrado também tiveram outras influências, no mercado a gente vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu não tive, assim, uma pessoa que eu me inspirei, até porque é uma área tão nova, mas tão nova, que é difícil a gente ter referências. Está começando a surgir agora algumas referências aí, mas lá quando eu comecei não tinha muita gente não, era tudo meio mato. Valesca, é tão importante isso que tu está falando, porque a gente costuma ver os alunos, quando os alunos entram, por exemplo, num curso de informática, eles se apaixonam, e é natural, pelas áreas técnicas, mas as áreas humanas, elas ficam um pouco secundárias. Então, é interessante isso que a Valesca está falando, como a vida é complexa, a vida é uma só, e como todo conhecimento pode ser combinado e resultar na contribuição da sua formação profissional, aluno. Então, aluno, como professora de geografia, não despreza as humanas. Ela abre novas percepções, né, Valesca? Ela abre novos horizontes, faz a gente perceber, e a gente precisa usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, não é verdade? Exato, exato. Aí me diz, Valesca, você falou aí do IFAO e chega os seus olhos brilharam, assim, parece, né? Que lindo. Qual foi a importância da rede federal na constituição do seu ser profissional? Nossa, demais, demais. O IFAL, eu tenho uma história longa com o IFAL, né? Eu estudei lá no ensino médio, eu fiz lá o tecnológico em sistemas de informação. Eu ainda fui professora substituta lá por um período. Olha, Então é uma história de amor aí que a que gente não se maravilha. larga. Mas contribuiu demais. A minha graduação foi uma.
na verdade, desde o ensino médio, foi um momento, assim, que eu queria absorver tudo, porque o IFAL dá muita oportunidade, né? A gente tem um leque enorme de oportunidade ali disponível, e eu queria consumir tudo que eu pudesse. Então, eu fiz iniciação científica, eu fiz estágio, eu aproveitava os seminários que sempre tinha, os laboratórios, estava sempre nos laboratórios. Então, assim, em termos de infraestrutura, me ajudou muito. Por um período eu não tinha computador em casa, então os computadores do IFAL era o meu instrumento de trabalho ali, né, de estudo. A iniciação científica abriu muito a minha cabeça para essa coisa do negócio, que é como você falou, a gente entra no curso de sistemas ou em outros cursos mais onde a técnica é muito importante. E a gente se encanta pela técnica e a gente quer ficar codando o dia inteiro, quer fazer projeto, E as matérias que são mais, né, um marketing, uma administração de empresas, às vezes fica meio de lado, porque a gente pensa, não é isso que eu vou usar no meu dia a dia. Mas que engano nosso, né, achar isso. É difícil falar isso agora, porque parece que eu não vivi aquele... Mas quando estava vivendo, era assim, era esse pensamento que trazia também. E a iniciação científica me trouxe essa visão. Porque quando a gente está fazendo um artigo, a gente não pode ser só técnica, né? A gente precisa entender muito bem qual o problema que a gente está resolvendo, qual é o contexto que aquele trabalho se insere, para a gente saber para explicar como a gente vai resolver aquilo tecnicamente. Então, acho que a iniciação científica foi o primeiro pé nessa visão de, o negócio é super importante, sabe? O problema que a gente vai resolver com essa solução técnica é extremamente importante e tem um valor, 50-50. Não adianta a gente ser o principal do técnico ali, mas a gente não conseguir entender o que a pessoa que precisa fala, o que a pessoa que precisa estar falando, qual o problema que a pessoa tem de verdade. Então, acho que a iniciação científica no IFAL abriu demais a minha cabeça para esse ponto. Abriu meus horizontes para olhar para fora, né? Eu morava em Maceió, então eu fiz estágio aqui em São Paulo, eu fiz a distância, mas com o pessoal aqui de São Paulo. O meu mestrado foi influência dos professores, eu tive professores excelentes, assim. Isso é uma coisa que o IFAL faz bem, é o corpo docente, né? Eu tive professores excelentes que abriram minha cabeça para coisas totalmente diferentes, não só do curso, não só assim, estuda essa matéria, essa nota é importante, de forma nenhuma, era muito mais esse ponto do para onde o que você quer fazer, né? Qual é a inspiração mesmo, para onde você vai no futuro. Isso é uma coisa que é super importante, que eu acho que faz muito bem e que contribuiu demais para minha jornada, assim. Até hoje eu tenho muito disso, assim. Eu lembro de coisas que eu aprendi lá atrás que eu trago até hoje. É tão bom ouvir isso. Eu, como professora, chega fica assim, oriçada. Porque é isso, a gente sempre fala para os alunos, se apropiem da instituição. Conheça o lugar onde você está. Se você quer começar a entender o mundo, comece a entender o mundo que está mais próximo de você. Não é verdade? Então, nós temos aqui no Instituto do Sertão Pernambucano, nós temos pesquisa, nós temos extensão, nós temos projetos, possibilidades de monitoria. Então, quanto mais envolvimento, mais experiência, e nossa mente, né, Valesca, vai expandindo. É verdade. Me diz, Valesca, na tua memória, na tua percepção, qual projeto que você trabalhou em análise de dados que lhe chamou mais atenção ou que contribuiu, que você sentiu que foi um diferencial, um ponto fora da curva que lhe fez expandir mais? Qual projeto foi esse? O que você descobriu a partir dele? Lá no comecinho da minha carreira assim, profissional, eu trabalhava como BI. Eu terminei o mestrado e comecei a trabalhar com uma área que chama... na área de BI, né? Eu trabalhava com Business Intelligence. E aí a ideia dessa área é um pouquinho antes do cientista de dados, né? É entender e não é extrair informação do dado, mas é apresentar o dado de uma forma legível, de uma forma graficamente inteligível. E nessa época, eu trabalhei alguns anos com Business Intelligence, e aí, logo em seguida, na mesma empresa, no mesmo cargo, eu peguei o meu primeiro trabalho
de cientista de dados, assim. Meu primeiro projeto, eu trabalhava em consultoria, então a gente fazia projetos para várias empresas. E aí o primeiro projeto que eu saí do Business Intelligence e entrei na ciência de dados foi um projeto que a gente precisava entender a evasão numa instituição de ensino. Tinha uma faculdade que estava perdendo muito aluno, tinha muito aluno evadindo, né, muito aluno abandonando o curso, e a gente precisava entender o porquê disso. E, nossa, foi a primeira coisa, assim, que foi a primeira e foi uma coisa que fica na minha cabeça até hoje. Porque, poxa, é uma curiosidade, né? É uma curiosidade que eu acho que o Nossa. cientista de dados trabalha com curiosidade o tempo inteiro, assim. Então, foi um projeto muito legal. A gente entrou lá, ficou alocado dentro da faculdade, ficou vivendo um pouquinho o mundo do pessoal do call center que fica recebendo ligação, né? A gente ficou ouvindo ligação para entender o que é que estava acontecendo, o que é que o aluno falava. Conversou com o professor, conversou com o coordenador, conversou com várias áreas para tentar entender quais eram as variáveis envolvidas ali, né? Quais eram as interações que tinham para a gente entender como trazer essas informações, essas variáveis do mundo real para o mundo computacional. A gente precisava pegar isso daqui, transformar em dado, para depois pegar esse dado e levar para a máquina, para um algoritmo, para a gente conseguir extrair a tal da informação que a gente precisava, que era entender qual é o perfil, o que é que vai acontecendo, que sinais o aluno vai dando para sair da instituição. Nossa, que interessante. Tá vendo, minha gente? Olha a aplicação da ciência de dados, principalmente aqui no exemplo que a Valesca está dando, dentro da educação. Então, olha o teu horizonte se ampliando aí. Olha o teu horizonte abrindo as possibilidades de você resolver um problema que é um problema muito sério, um problema de evasão escolar, a partir da ciência de dados. Nossa, eu quero fazer ciência de dados hoje. Vamos fazer. Mas sabe uma coisa interessante? Só uma coisa interessante que você falou. Você é professora de geografia, né? A ciência de dados, o pessoal associa muito as pessoas da computação, né? Estatísticos, mas ela é muito forte na área de biologia, você acredita? Acredito. A área de biologia tem ferramentas que foram criadas destinadas ao pessoal da área de biologia. Então, assim, a ciência de dados ela está em todo canto, né? Com certeza está na geografia também. Para quem é de outras áreas, às vezes, para alunos, né, que estão ouvindo aqui, que são de outras áreas, às vezes você consegue aliar as duas coisas, né? Como eu falei, eu queria fazer psicologia na minha adolescência. Eu aliei a psicologia que eu queria com isso. E aí são possibilidades, né? A gente tem uma união muito grande de áreas diferentes dentro dessa área. Nossa, que interessante, Valesca. Você fala aí, eu me lembrei do IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que usa a ciência dos dados para poder entender o nosso país e, a partir daí, criar políticas para direcionar o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Minha gente, olha as possibilidades. Dentro de uma aula de geografia tem ciência de dados, sim. Demais. Bom, Valesca, me diz uma coisa. Se você tivesse que. Eu sei que é uma pergunta subjetiva, né? Parte muito da sua impressão, mas se você tivesse que de recomeçar hoje nas ciências de dados, quais caminhos você não faria? Ou quais caminhos você evitaria? Ou você dizia, não, eu faria diferente? Bom, eu acho que uma coisa que eu faria diferente era ter trabalhado menos tempo em consultoria. Eu trabalhei por muito tempo em consultoria. A gente tem, só para explicar um pouquinho, para quem ainda não trabalhou no mercado, a gente tem basicamente aí uns dois tipos de empresa. A gente tem uma empresa como se fosse uma empresa servidora de produto, que ela faz o produto dela, o produto ou serviço dela serve ao cliente final, que é para a gente, né, consumidor, e tem empresas consultoras, que são prestadoras de serviço. E aí essas empresas consultoras, elas tanto ajudam com direcionamento, às vezes, em assuntos mais específicos, como elas ajudam com a parte técnica. Então, por exemplo, eu trabalhei por muito tempo como consultora de banco. Então, eu estava dentro de um banco,
prestando serviço. Então, o cliente, né, o banco, falava para mim, eu preciso de um relatório X. Eu ia lá, pegava os dados desse banco, formatava e fazia o relatório para ele. Eu preciso de uma base com a visão essa e essa aquela. Aí eu fazia essa base e entregava. Isso eu trabalhava como consultora. Eu passei muitos anos trabalhando como consultora. E aí, depois de um tempo, eu gostava da aceleração de consultoria, porque você pega, cada mês é um projeto diferente, então trabalha com assuntos diferentes. Foi bom, foi rico para mim, mas eu acho que eu passei muito tempo. E aí, há 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa empresa que serve produto. E aí, é uma visão bem diferente, assim, a gente tem projetos mais longos, são projetos que demoram mais para concluir, mas que a gente consegue participar mais. Hoje eu me sinto fazendo mais parte da empresa. Então, se eu pudesse voltar, né, se eu puder dar um conselho para quem está lá, quando eu comecei, trabalhar como consultor, trabalhar em consultoria é bom, não é uma coisa ruim. É bom a gente adquirir muita experiência e tal. Só que é bom a gente ver o momento ali de ir para uma empresa de produto, que muitas vezes, né, é importante. Por quê? Porque a gente consegue fazer parte da empresa, a gente consegue se sentir dono de um, sabe, tem um filho ali, um dono de um projeto, direcionar, tomar decisão estratégica em cima disso. Você consegue ver o seu projeto evoluindo. Como consultor, isso é mais difícil, porque normalmente o projeto é da empresa. Então, a empresa dá o direcionamento, a empresa decide se para, se não para. Você como consultor, tem pouco, você direciona pouco isso. A liberdade fica mais limitada à dependência de quem está contratando aquele serviço, não é isso? Exatamente. Dentro desse universo aí de empresarial, dentro desse universo aí de captação de, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar? Essa pergunta que eu te digo. Quais são os ambientes? Em qual lugar um cientista de dados pode trabalhar? E qual o perfil do profissional que essas empresas estão procurando hoje em dia? Legal. Assim, a verdade é que hoje todo mundo está procurando cientista de dados, né? Todo segmento de empresa, se você for procurar no LinkedIn, no Glassdoor, esses recrutadores assim, você vai encontrar em toda empresa vai estar precisando de um profissional de ciência de dados. Mas aí tem buscas diferentes. É interessante a gente ver que tem buscas diferentes. Quando a gente vai numa empresa maior, essas empresas de produto e maior, empresona, assim, a gente vê que as empresas buscam mais um profissional que se expressa muito bem, que consegue entender muito bem o que o cliente quer, o que o cliente quer não, que consegue interagir muito bem com outros profissionais, né, com outras pessoas da empresa. Então, na entrevista é importante falar muito bem, se expressar muito bem, ter uma linha de raciocínio clara, ter uma linha de raciocínio limpa, e o conhecimento técnico do principal. Então, assim, as linguagens principais, bancos de dados principais, mas algo bem pontual. Porque essas empresas grandes, elas entendem que elas vão te capacitar ao que é o específico dela. Dificilmente você já vai chegar conhecendo todas as ferramentas que a empresa trabalha, sabendo tudo de tudo. É muito difícil. Normalmente as empresas trabalham com tecnologias bem mais parrudas que você não consegue estudar em casa. Então ela entende que ela precisa capacitar você para isso. Muito interessante, Valesca. Já consultorias. Sim, pode. Já empresas menores, consultorias, não. Elas buscam um profissional que tem um conhecimento técnico mais abrangente, e esse conhecimento de negócio, essa coisa de se expressar, normalmente fica mais. É bom que tenha, mas não é tão pré-requisito. Porque você tem outros profissionais que fazem esse papel. Você vai ter o profissional que vai lá e conversa, e o PO, normalmente, né, o dono do projeto, que ele vai conversar, ele vai entender o negócio ali, o que é que a empresa cliente precisa, e ele volta explicando isso para a pessoa mais técnica. E a pessoa mais técnica fica realmente codando, né? É a pessoa que fica ali fazendo código, e aí precisa ser mais estatística, precisa entender mais de estatística, precisa entender mais de programação mesmo. Valesca, nesse meio termo, você falou muito bem,
o candidato precisa entender para onde está se submetendo também, né? Não precisa adaptar a sua biografia, adaptar seu comportamento a quem está oferecendo a vaga. Mas se você tivesse que escolher entre um meio termo, quais seriam as tecnologias ou as ferramentas básicas que um cientista de dados tem que apresentar em qualquer situação? Tem que dominar. Legal. Uma coisa interessante, Deise, é que acontece, a gente tem uns memes assim da área que coloca, o que é que você precisa? Eu preciso de um profissional júnior. Aí, quais são os pré-requisitos? Ou estagiário, quais são os pré-requisitos? Aí vem uma lista com 20 linguagens de programação, 10 bancos de dados. Tipo, não é real, né? A pessoa diz, mas como assim? O que tá acontecendo? Sim. Mas é porque que acontece? Vão ser empresas diferentes que vão pedir coisas diferentes. De forma geral, assim, o padrãozão é Python ou R. Hoje o mercado ainda se divide um pouco. Python ainda predomina, mas ainda tem muita gente que programa em R. E hoje a gente tem muita interoperabilidade, né? A gente consegue fazer o R começar com Python, Python começar com R. Então as empresas ainda têm focado, assim, do que eu tenho visto, têm olhado bastante para Python, para o profissional que programa em Python e em R. Java, C, Scala, são linguagens que é bom que tenha. Se tiver, ótimo, as empresas vão gostar muito. Mas o basicão, assim, vamos dizer, né? Poxa, quero começar agora, o que é que eu estudo? Estuda Python, ou R, mas Python eu acho que tem uma abrangência maior ainda. E banco de dados. Então, banco de dados é outra coisa que tem que ter na ponta da língua, assim, é o pré-requisito do pré-requisito, sabe? Você tem que entender a estrutura de uma tabela, e não para quem está fazendo graduação agora, talvez entender o conceito de banco de dados. Não precisa ser um administrador de banco de dados, mas precisa entender o conceito, precisa entender o que é uma tabela, o que é uma chave primária, precisa entender esses conceitos mais básicos, assim, e saber manipular isso, né? Entender banco de dados, saber manipular banco de dados, Python. E aí, quando eu falo Python, manipulação de dados com Python. Python é 1 milhão de coisas, assim. Eu já falei, vamos estudar Python para pessoas que eu conheço. E aí, às vezes, tem um caminho que não é o caminho da ciência de dados. Então, quando eu falo Python, análise de dados. É biblioteca Pandas, biblioteca NumPy, biblioteca Scikit-learn. São essas bibliotecas de manipulação de dados. E estatística, pelo menos estatística básica. Falando o básico, assim, é pelo menos estatística básica. Isso aí é o repertório que um postulante a cientista de dados precisa pelo menos ter para poder entrar nesse universo, né? Ter alguma chance de poder ser mais competitivo, digamos assim. Perfeito. Me diz uma coisa, Valesca, na sua opinião, hoje, né, você já tem uma trajetória, quais são os maiores desafios que um estudante de ciência de dados tem hoje, atualmente, diante de todo esse, você já foi professora lá no IFAL, de todo esse contexto que está o Brasil hoje, quais são os maiores desafios? Olha, Deisa, na minha opinião, um grande desafio é aliar o mundo, o técnico com o negócio. É ver a importância do negócio. É muito difícil para a gente, quando está na graduação, enxergar tanto a importância quanto se desenvolver nisso. Porque é inevitável, né? A gente não lida com... Na graduação, para fazer um projeto ali de graduação, é muito difícil a gente lidar com outras áreas, com negócios que a gente não tem conhecimento, né? Normalmente a gente faz o quê? Eu vou fazer um sistema de uma coisa que eu tenho domínio. Porque eu tenho domínio, então, eu sei o que está na minha cabeça, é o programa que está na minha cabeça, ponto. Só que no mundo corporativo, a gente precisa, é muito raro, assim, a gente ter todo o conhecimento. E ainda que tenha, a gente vai trabalhar numa equipe, que vai ter pessoas que não têm todo o conhecimento. Então, essa habilidade de comunicação, tanto de se comunicar quanto de ouvir, eu acho que é uma coisa que é muito difícil, é um desafio hoje para a gente, quando a gente está lá na graduação.
Porque a gente está muito distante desse mundo. Até você falou, tem muito projeto de extensão aí no campus. Meu, isso é uma coisa que a galera de computação, de sistemas de informação, quem quer ser cientista de dados, enfim, tem que se aproximar demais. Porque é num projeto de extensão que a gente vai no mundo, né? A gente vai lá no mundo real e vê o problema real, sabe? Não adianta a gente ficar aqui dentro da sala pegando o problema perfeito e fazendo um sistema de problema perfeito, modelando, né, com ciência de dados, um modelo perfeito. Não é aquilo. Você não está treinando para a realidade. Aí eu acho que é isso um desafio, assim. Nossa, Valesca, é interessante, é muito impressionante. Você falou aí da questão da graduação, e justamente interessante que me conduziu à próxima pergunta que eu ia te fazer. Na sua opinião, o que falta, o que não é contemplado dentro dos nossos projetos pedagógicos da graduação, mas que é de extrema importância para o cientista de dados? O que é que a graduação brasileira nessa área poderia melhorar para atender melhor aos estudantes? Eu acho que trazer essa realidade, né, do mundo real para a graduação. Eu conheci uma faculdade aqui há pouco tempo, ela ainda não é reconhecida pelo MEC, mas eles têm um curso, né? Chama de curso de graduação, mas na verdade é um curso. Que no lugar de você se matricular no curso, no lugar de você ir lá e se matricular em sistemas de informação, você se matricula num problema. Você se matricula na faculdade e você escolhe um problema. E todo o tempo, acho que são 3 anos de curso, você vai pegar matérias multidisciplinares para a resolução daquele problema. Então, você vai ter uma equipe que você vai resolver aquele problema junto. Então, às vezes, você foca mais na parte mais de computação, o outro foca a parte mais elétrica, enfim. Mas todo mundo está pensando em resolver aquele problema do mundo real. E eu achei isso sensacional, assim. Eu pensei, poxa, era bom que, né, todo mundo aderisse a esse tipo de dinâmica. Por quê? Porque a gente está muito distante, né, do mundo real. É muito difícil para um aluno, para uma pessoa, um graduando, enxergar realmente o que é que o mercado precisa. Aí a gente se forma e diz, putz, eu não sei de nada. É muito comum a pessoa se formar e dizer, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não estou pronto para o mercado. Por que é que você não está pronto? Porque você não conhece de fato quais são as necessidades. Então, eu acho que as instituições, né, poderiam trazer mais isso. Às vezes trazer empresa, às vezes num projeto de semestre, trabalhar um problema de uma empresa, que vem um gerente de uma empresa para falar, olha, eu tenho esse problema aqui na minha empresa e eu preciso resolvê-lo. E no lugar da gente fazer um projeto que é fake, né, um projeto só que eu acho, Simulado, né? fazer um projeto real, fazer uma solução real para A maioria dos profissionais que eu conheço que terminaram a faculdade e se sentiram prontos são pessoas que fizeram estágio, pessoas que conseguiram pegar um projeto de disciplina e aplicar no mundo real. Então, eu acho que isso é um déficit que a gente acaba terminando a graduação tendo, e se conseguisse, né, eu acho que seria uma coisa legal para evoluir. Nossa, dentro disso que Valesca está falando, vale salientar que nós estamos aí prestes a iniciarmos as nossas atividades no Laboratório Maker aqui no nosso campus, que é uma oportunidade excelente da gente poder pegar esses problemas do mundo real, trazer e começarmos a pensar, a partir da realidade, soluções aqui dentro do sertão pernambucano. Então, o professor Marcelo, né, tudo com toda a sua equipe, o professor Pedro, a professora Iane, perdoe se eu deixei alguém de fora, me desculpe, mas, nossa, eu me empolgo muito, Valesca, com essas oportunidades, porque o sertão sempre foi, historicamente, e você sabe, né, você é nordestina, historicamente excluído dessas questões tecnológicas, dessas questões mais dinâmicas, e nós estamos tentando reavivar, ativar esse estopim aqui, já que estamos no mês de São João, esse estopim da tecnologia. E olha a importância disso, você pegar o problema do mundo real, trabalhar e devolver para a sociedade. Que maravilha, que maravilha. Valesca, me diz uma coisa, dentro desse universo aí de cientista de dados, existe alguma prova de certificação para um cientista de dados?
Existe alguma prova ou algum estudo ou alguma entidade que faça essa certificação? Tem algumas, porque as empresas acabam certificando na ferramenta. Então, o que acontece? Você pode desenvolver em Python em uma ferramenta da IBM. Aí a IBM vai e oferece a possibilidade de você se certificar na ferramenta da IBM. Ou você pode desenvolver em Python numa ferramenta da Microsoft. Aí a Microsoft vai fazer essa certificação. Essas ferramentas, cada uma vão ter vantagens diferentes para o desenvolvimento, né? Para o cientista trabalhar. Então, algumas são mais visuais, outras têm otimiza melhor, tem uma performance melhor. Então, para cada uma vai ter uma vantagem diferente. Eu acho que, assim, essas certificações, a título de vantagem competitiva no mercado, não ajudam, não contribuem tanto, na minha opinião. Na minha opinião, não contribui tanto. Por quê? Porque, como eu falei, quem vai trabalhar com essas ferramentas muitas vezes são empresas maiores. Em empresas maiores, a empresa não espera que você tenha conhecimento de todos, e aí você não vai ter certificação de todas as ferramentas. Você vai ter de uma de outra. E aí ela já espera que você vai entrar e vai aprender dessa ferramenta dentro da empresa. Entendi. E aí acaba que não tem muito. Para consultoria, talvez tenha mais sentido, porque tem consultorias que são, por exemplo, consultoria parceira da IBM. Ela vai oferecer o serviço de utilização da ferramenta da IBM. Aí ela precisa de profissionais com certificação, e aí, se você já tiver certificação quando você se candidata, ela contrata assim. Se não, tem empresas, quando eu trabalhava em consultoria, a minha consultoria, ela dava certificado. Ela dizia, dava não, né? Ela, como é que chama? Ela arcava com a certificação. Então, a gente podia se submeter, estudava, né? Fazia a prova de certificação. Se fosse aprovado, eles pagavam o valor lá da certificação. Se fosse reprovado, acho que tinha algumas tentativas. Mas, assim, só para deixar claro para o pessoal que as empresas, elas meio que estão esperando que você venha sem a certificação e, às vezes, você tira a certificação dentro da empresa. Porque tem muitas certificações diferentes. Tudo para a área de ciência de dados. E aí, se você se especializar muito em uma ferramenta, você fica limitado, né? Você não... Entendi. Valesca, qual seria a diferença entre um cientista de dados júnior, um pleno e um sênior? O que diferencia esses três níveis? Um júnior, um pleno e um sênior, basicamente. Legal. Eu tenho uma gestora que um dia ela me explicou de uma forma didática a diferença geral, assim, é que um júnior, você, né, o gestor vai chegar para um profissional júnior e ele vai dizer assim, olha, eu preciso de uma bola azul e você vai pegar essa bola azul ali na terceira sala à direita. Esse é o profissional júnior. O profissional pleno, ele vai dizer assim, olha, eu preciso de uma bola azul. Se vira. Para o profissional sênior, ele vai ter uma dificuldade, ele vai dizer, caramba, eu tô aqui, tô precisando resolver aqui um problema e não sei o que fazer. E o profissional sênior vai dizer, para resolver isso é com uma bola azul. Ele vai lá na sala, pega a bola azul e traz. Então, a diferença tem muito a ver com demanda. Então, pensando assim no mundo de ciência de dados, o próprio profissional júnior, o gestor vai dizer para ele assim, eu preciso por exemplo, eu preciso descobrir qual o perfil de cliente que compra o meu produto lá no e-commerce. Pega os dados, aplica uma árvore de decisão e me traz o resultado. Para um profissional pleno, ele vai dizer, eu tenho um problema, eu preciso saber qual é o perfil do cliente que compra o meu produto no e-commerce, por exemplo. Faz um modelo. Aí o profissional pleno vai bater a cabeça, vai descobrir onde estão os dados, vai descobrir qual técnica aplicar, vai aplicar uma técnica, vai dar errado, vai aplicar outra, até descobrir a técnica certa para aplicar. O profissional sênior, ele vai estar numa reunião com um monte de gestor, o gestor vai dizer assim, poxa, a gente está com um problema, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe quem compra os nossos produtos. Aí ele vai dizer, opa,
Para resolver isso, eu preciso fazer um modelo que descubra o perfil do cliente. Aí ele vai estruturar um cronograma, vai explicar, olha, a gente precisa fazer esse modelo. No primeiro mês a gente vai entregar isso, no segundo mês a gente entrega isso, no terceiro mês a gente vai entregar isso. E aí ele vai fazer o projeto, ele vai escolher a técnica, ele vai saber a técnica mais adequada para aquele tipo de dado. Então, assim, tem muito a ver com a quantidade de ferramentas e de entendimento de problema que a gente tem. Quando eu estava na graduação, eu pensava assim, será que se eu estudar muito, será que se eu estudar um monte de linguagem de programação, eu já entro sênior? Será que isso é possível? Eu não sei se é possível. Eu acho muito difícil falando hoje. Por quê? Porque você ganha essa maturidade vivendo problema, quebrando a cabeça, errando, testando uma técnica que dá errado, achando que vai dar tempo de fazer um projeto que não dá, porque a gente estima o tempo de menos, o tempo de mais. Achando que a negociação vai ser simples, que eu vou chegar e vou dizer, olha aqui, o meu modelo está pronto e todo mundo vai adorar. Mas, na verdade, você precisa negociar, você precisa entender melhor o que o outro quer. Às vezes, você precisa diminuir o recurso técnico para atender de forma mais precisa o que a pessoa quer. Isso tudo é experiência, isso tudo é quebrar a cabeça, é viver vários projetos e adquirindo essa experiência. Isso é uma coisa que consultoria ajuda muito, mas, por outro lado, dá pouca visão do grande, do todo, né? Do final do caminho. Enquanto empresas menores, você acaba ganhando pouca agilidade, você aprende mais lento, mas você aprende mais sólido. Então, é perfil, né? Ótimo. Então, não necessariamente o tempo, mas o tempo de que você está no mercado, que você está mais a experiência acumulada, né, a percepção, o feeling, aquela estrelinha que bate que faz você perceber o ambiente onde você está, né, Valesca? É verdade. E a quantidade de vezes que bate cabeça também. Olha, Quanto mais bater cabeça, melhor. Quanto mais. É o que o pessoal fala, né? Mar tranquilo não faz bom marujo. Não lembro como é o ditado. Mas é o mar turbulento, é dificuldades em cima de dificuldades que vai trabalhando e a gente vai aprendendo. Se a gente ficar num lugar muito zona de conforto, aqui eu já domino tudo, tá tudo bem, é muito difícil de ganhar de evoluir desse jeito, né? Olha aí, gente, fica a dica, se desafiem, fica a dica. Valesca, me diz uma coisa, você trabalha hoje no Banco BV. É a pergunta que está no ar. O Banco BV, ele tem oportunidade de estágio remoto, porque a gente está aqui no sertão, tem essa pandemia, tem oportunidade de estágio ou estágio remoto para os estudantes da área de informática, do ensino médio ou do superior? Como é que funciona essa arregimentação de estagiários? Bom, lá no BV, hoje a gente está todo mundo remoto. Estagiários, todo mundo. E aí tá todo mundo morando onde quer, né? Porque é a realidade de hoje. Eu não sei como vai ser com o retorno. Eu não sei exatamente, não tenho muita clareza, assim, se vai voltar todo mundo físico, ou se algumas pessoas vão ficar remoto, ou se todo mundo vai ficar remoto. Ninguém tem essas respostas, a verdade é essa, nem a própria empresa. Mas hoje é uma ótima oportunidade para se submeter para esses processos seletivos. Porque hoje existe essa possibilidade. Então, ingressar assim e depois ver o que acontece, para mim, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, é uma ótima opção. Tenta, se submete ao processo seletivo. O processo seletivo é totalmente remoto. Eu entrei no BV remoto. Eu entrei como analista, mas eu entrei remotamente, assim. Eu nunca pisei no prédio da empresa que eu trabalho. Em novembro faz 1 ano que eu tô lá, e eu nunca pisei na empresa. Porque os computadores eles mandaram em casa, todo tipo de necessidade que a gente precisa de coisas, né? Como é que chama? Coisa de trabalho, assim, instrumento de trabalho, ferramenta de trabalho, eles enviam para casa. E aí nunca precisa, assim, ir lá, né? Então, para quem hoje pensa em estágio, é uma ótima opção. Lá eu sei que tem um programa agora que eu acho que ainda está aberto. Que é um programa de estágio para mulheres. E aí a ideia é o pensamento, né, de equilibrar, como é que chama? Gênero e tal. Então, tem esse programa e é muito legal. Eu tenho amigas que participam do programa, mesmo quando as meninas vêm, além do processo antes da entrada, o processo seletivo já é cheio de conteúdo, já é cheio de como é que chama? De iniciativas mesmo para
empoderar as meninas, para mesmo quem não passa, tem um aprendizado, assim. E as meninas que entram, tem uns fóruns, sabe, recorrente, eu acho que é semanal, que elas se encontram, elas compartilham experiência, falam dificuldade que elas estão tendo. Então é muito legal, assim. Para Ai, quem que puder se legal. inscrever, é muito legal. Tem outro programa que eu vi que é para mães, lá também no BV. Eu acho que é para gestão, assim. Aí é para mães, é junto com uma parceria com uma empresa de mães, mão, alguma coisa, não lembro o nome. Mas procurar no LinkedIn o BV tem todas essas referências, assim. E aí é outro programa focado nisso. Mas tem outras empresas também que fazem esse tipo de iniciativa e, assim, tem uma coisa que eu posso recomendar é se arrisquem, é como você falou, Adesa. É se arrisquem, tentem, vão lá, metam a cara. Ah, parece difícil. Meu, não se deixa levar pelo parece difícil. Ah, mas eu sou do sertão. Ah, mas eu sou do Nordeste. Gente, os profissionais, assim, eu conheço profissionais excelentes aqui que trabalham comigo, que vieram do Nordeste. E eu tenho o maior orgulho de dizer todos os dias que eu vim do Nordeste. Não existe, sabe, essa diferença que às vezes a gente enxerga, né? A gente acha que tem. Eu não enxergo isso hoje em dia, assim. Nossa, ganhamos o mundo, né? Nós saímos. É impressionante, né, Valesca, essa identidade. Quando a gente diz eu sou nordestina, parece que a gente se conecta e há uma conexão mais. A gente tem lembranças, a gente tem uma identidade muito comum, né? Os 9 estados aí do Nordeste. Valesca, vamos encaminhando aí para o final da nossa entrevista. Queria que você deixasse dicas, conselhos, que você falasse agora diretamente com o nosso ouvinte, com nossos telespectadores. Olha que chique. Na Globo. Que, que dicas você daria? Bom, eu acho que a primeira é essa, se arrisca, sabe? É importante se arriscar. Eu acho que quando a gente se arrisca, a gente dá oportunidade, abre oportunidades na nossa vida para novos caminhos. E novos caminhos são novas tentativas. Ah, vai dar certo sempre? Não, sinceramente não. Às vezes não vai dar certo. Às vezes você vai aprender um jeito errado, um jeito de não fazer uma coisa, uma carreira que para não seguir. Às vezes é isso mesmo. Mas a gente aprende tanto com tudo isso, sabe? Então eu acho que uma dica assim é se arrisque. Uma dica mais prática é busque oportunidades fora, assim. Não porque o fora é melhor do que o dentro, não é esse o ponto. O ponto é a variedade de cultura, a variedade de problemas diferentes. Eu morava em Maceió, vim pra cá. Aí comecei a ver várias coisas diferentes, assim. Aí eu, caramba, as pessoas pensam desse jeito, sabe? Em determinado assunto, as pessoas pensam de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque a cultura é diferente, porque o desenvolvimento foi diferente. Aí, poxa, que legal ter um ponto de vista diferente. Aí, depois de morar aqui por um tempo, eu voltei para Maceió. Só que eu voltei na vida adulta, né? Que eu não tive a minha vida adulta em Maceió. Então, foi a minha primeira vez que eu vivi a minha vida adulta em Maceió. E foi outro ponto de vista. Foi assim, Meu Deus. caramba, eu vivia de um jeito em São Paulo. Aqui é outro ponto de vista. Aqui as pessoas pensam diferente, vivem diferente. Então, é muito legal essa troca que a gente tem entre regiões diferentes. E é uma coisa que se eu fiz e digo que foi muito bom para mim. Sair um pouco, sabe? Não que a pessoa vai sair para sempre, mas às vezes pisar um pé fora, fazer um estágio, depois voltar e contribuir para, né, o seu lugar da forma como você quer, para o lugar onde você gosta de ficar. Mas sair para ver um jeito diferente de viver, assim, para ver coisas, formas diferentes, assim, problemas diferentes. Isso abre tanta cabeça da gente que abre para tudo. E aí, pensando nessa, né, como o assunto é ciência de dados, é um pouco mais técnico, assim, aí a minha dica é escuta tudo, busca podcast, tem alguns podcasts muito bons, não sei, acho que dá para colocar no link, né, aqui, mas tem alguns podcasts que são muito bons, assim, do assunto ciência de dados, que eu recomendo demais para o pessoal ouvir muito, ouvir sobre o assunto, ouvir sobre quem trabalha na área. Hoje tem muita coisa, muito conteúdo disponível. Eu diria, sinceramente, aí é a minha opinião, antes de ler 1.427 livros, antes de assistir 800 cursos no YouTube,
de fazer um monte de curso nessas plataformas de curso. Antes de tudo isso, escuta, sabe? Escuta o pessoal da área falando, escuta. E aí foca na parte técnica no que você está vendo na graduação, né? Por quê? Porque a gente acaba, às vezes, sobrecarregando do técnico e esquecendo essa parte do comportamental, do entendimento de negócio, do entendimento das necessidades. E aí a gente fica desequilibrado, né? Então o equilíbrio é importante. Tenta equilibrar a parte técnica, conhecimento de programação, conhecimento de estatística, que é super importante. Não é descreditando em nada essas áreas de conhecimento, são importantes, mas aliado com isso você tem na graduação, isso você está estudando, né? Tem prova, tem trabalho, tem projeto, tudo para evoluir isso daqui. Agora, essa outra parte busca outras fontes, né? Busca podcasts, busca pessoas, depoimento de pessoas falando sobre. Olha no LinkedIn. No LinkedIn, as empresas hoje falam um monte sobre o que elas fazem. Então, acho que se eu pudesse dar a dica mais técnica, é essa. Nossa, Valesca, que riqueza, né? Também uma dica, visita o canal do Conecta IF, que a gente está começando, né? Vamos aprender. Então, obrigada, Valesca, por dedicar esse ânimo, por energizar a gente, por nos encher dessa alegria, desse sorrisão. Muito obrigada por esse tempo aqui conosco. E você, aluno, continua conosco, vai vir os próximos episódios. Aproveite, indica para um amigo, comenta aqui embaixo e até a próxima. Isso aí, tchau, tchau, gente.